Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 11 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o grupo Liberdade para a Rússia, que são russos que são contra a guerra e contra o regime do Putin, inclusive muitos deles estão lutando na Ucrânia, do lado da Ucrânia. Eles incendiaram um avião Su-27 numa base aérea russa lá em Vladivostok. Tomara que essa moda pegue e que o pessoal lá na Rússia faça mais dessas coisas, né? Os ucranianos fizeram vários ataques na península de Kimburn e com artilharia e também fizeram várias missões de sabotagem aqui na margem leste do Dnipro, né? Ou seja, pode até não ser que o ataque seja por aqui, mas que os ucranianos estão preparando alguma coisa ali, estão sim. Em Bakhmut, a situação segue a mesma, algumas indicações de avanços ucranianos, mas ao mesmo tempo também preocupação de avanço russo em direção à estrada O0506. Tem gente muito preocupada com isso. Se os russos tomarem essa estrada, a situação pode ficar bastante crítica ali, né? Foi confirmado visualmente que os russos estão expulsando os moradores da parte leste da cidade. A parte leste da cidade já foi tomada pelos russos já há alguns dias e os russos estão expulsando os moradores com armas, ou seja, obrigando as pessoas a saírem, ameaça de fuzil, né, de fuzilamento. Né? Muito triste isso. Os ucranianos, em certo momento, até pediram para os civis saírem de Bakhmut, porque de fato é uma situação muito perigosa ali. Mas obrigar desse jeito, não. E os russos estão fazendo isso por quê? Porque eles temem muito traição, né? É notório em toda a linha de frente que tem muita gente que ajuda o exército ucraniano ali na região. Bom, o Papa repetiu uma frase comum de se ouvir entre russetes, de que a culpa não é só da Rússia, que o problema não houve pressões além do Império Russo e coisa e tal, né? Bom, tem duas opções aí. Ou o Papa é um idiota completo e de acreditar nesse tipo de besteira, ou então o Papa está fazendo isso só para tentar uma aproximação com o Putin, para quem sabe convencer ele a largar a mão dessa guerra, tirar os soldados russos da Ucrânia e encerrar esse assunto, né? Essas duas possibilidades existem, né? As duas são irreais, não vai acontecer também. Negociar com Putin não adianta nada, mas enfim, vamos ver o que é isso daí, o que pode ser esse tipo de coisa, né? Os protestos na Geórgia continuam e a Rússia vê tanta similaridade com o Euromaidan que está ameaçando com a Geórgia alguma coisa do tipo: olha, se vocês não pararem com esse negócio, a gente vai fazer igual na Ucrânia e coisa e tal. Eu não sei não, hein? Tá arriscado isso daí incentivar os georgianos a continuarem os protestos mais do que a parar os protestos, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Utilizador Conservador, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A gente viu aquele grande ataque à Ucrânia, né, que aconteceu 2 dias atrás, no dia 9 de março, e segundo os ucranianos estão dizendo aqui, alguns dos mísseis que foram usados naquele ataque tinham 1 mês de idade, ou seja, eram mísseis que acabaram de ser feitos. Isso significa que realmente o estoque de mísseis da Rússia está baixo. Isso quer dizer que a Rússia não vai fazer mais nenhum ataque contra a Ucrânia? Não, é lógico que não. Eles ainda têm muitos mísseis para fazer ataque ainda. O problema é que provavelmente eles vão ter que espaçar mais esses ataques. É o que a gente já está vendo na verdade, porque se você lembrar, teve um espaçamento de mais de 1 mês entre esse ataque e o anterior, né? E que o anterior também foi bem fraco. Esse agora até que foi forte, mas o anterior foi bem fraco, indicando que a Rússia está tendo que economizar míssil, produzir míssil para poder fazer esse tipo de ataque, o que é um sinal positivo. Vamos ter menos ataques desse tipo, né? E do lado ucraniano, eles fizeram o uso pela primeira vez do JDAM lá na região de Kurdyumivka, é isso? Kurdyumivka. Kurdyumivka fica aqui, ó, próximo aqui a Bakhmut. É essa cidadezinha aqui, que foi, na verdade, por onde os russos começaram toda essa expansão aqui, nessa região, né? É uma cidade que é bem importante estrategicamente, e os ucranianos usaram esse JDAM aqui. Um vídeo bem bacana, deixa eu tocar para vocês aqui. Destruiu completamente ali a base dos Ork lá na região, né?
A JDAM, vocês lembram, ela tem a capacidade, é uma bomba com muita capacidade e que como ela tem é uma bomba que normalmente é uma bomba burra, foi feita para ser jogada de um avião e cair pela gravidade, pela trajetória, mas aí eles incluem nessa bomba algumas aletas, às vezes algumas asas e um computador com GPS, de forma que esse computadorzinho com GPS ele guia a bomba para ela cair exatamente no ponto desejado. Então você tem uma arma que consegue atingir com muita precisão um ponto específico, isso torna ela muito mais valiosa numa guerra, né? E também tem muita capacidade de destruição. Ela é lançada por aviões, tem que ser um avião sobrevoando ali, né? Aqui foi o vídeo lá em Vladivostok, deixa eu tocar para vocês também. Eu tive que tirar o áudio porque tem música e música pode dar copyright, mas aqui eu vou mostrar o vídeo que os russos fizeram lá, os próprios russos desse movimento Liberdade para a Rússia, né? Fizeram lá em Vladivostok, olha só. Eles botando fogo no chão e ali um Su-27, um jato russo. Não é dos jatos mais modernos da frota russa, mas é um jato muito usado também. Ou seja, no mínimo vai causar um grande prejuízo aí. Isso daí pode ser consertado? Pode ser consertado, mas vai dar um certo trabalho isso daí. Esse jato vai ficar fora de operação por muito tempo, né? E aí você pode estar pensando, pô, como é que os caras fizeram para infiltrar numa base aérea e coisa e tal, chegar pertinho do avião assim, né? Bom, a situação é a seguinte, aqui o gato especial de Kherson mostra aqui onde é essa pista de pouso, essa base aérea, né? E dá para você ver aqui, que aqui é a pista principal, e você tem os hangares aqui, o lugar onde ficam os jatos, né? Inclusive essa região aqui. E aí se você olha essa região, tá vendo aqui, ó, passa do lado de uma via, que é uma via residencial, aqui tem casas aqui tem um monte de casas, um monte de gente mora aqui, e tem a estrada que passa do lado do lugar onde ficam os jatos estacionados aqui, né? E se você olhar aqui, ó, nessa visão aqui do Google Maps, né? Dá para ver com muita clareza como é que foi, na verdade, relativamente fácil fazer isso daí. Eu fico me perguntando, né, quantos aeroportos na Rússia não tem esse tipo de problema, né? Tá vendo aqui? Aqui tá a rua que é a coisa, ele bota o Street View para você ver lá na rua. E aí ele vira para o outro lado aqui. Olha aqui, aqui o avião tá aqui, ó. Aqui o avião aqui, outro aqui, tem acho que talvez uma cerca de arame farpado aqui. Acho que só isso, né? Nem isso se bobear. Uma cerquinha de arame farpado e o aviãozinho tá aqui, ó. O cara de noite atravessou aqui, ele deve saber da rotina lá da base, a hora que tem guardas de patrulha e coisa e tal, né? Foi lá e fez isso daqui realmente molinho, molinho no final das contas, esse ataque que o pessoal fez, mas um bom ataque. Tomara que mais gente na Rússia faça esse tipo de coisa, né? Bom, isso aqui foi uma grande fábrica de plásticos lá na Rússia que pegou fogo. Uma área de mais de 5 mil metros quadrados do teto colapsou, dá para ver que é um grande incêndio aqui. Até onde a gente sabe não tem nada a ver com a guerra, não tem nada a ver com nada, pode ser só um incêndio acidental mesmo, né? Mas a gente sempre fica na dúvida, né? Tem acontecido muitos desses acidentes desse tipo lá na Rússia. Bom, falando agora da guerra propriamente, lá em Melitopol, os ucranianos novamente fizeram mais um ataque sobre bases russas lá. A gente não tem a imagem do ataque, mas parece que teve várias explosões no norte da cidade, que justamente era onde fica a base russa ali, né, Melitopol. Melitopol fica aqui, né, então a base fica justamente aqui ao norte de Melitopol. Essa base aérea é onde os russos estão mantendo o grosso de suas tropas, e ele falou que também, antes dessas explosões, houve explosões em Berdiansk e Mariupol, que também corresponde certinho ao tráfico de tropas russas por aqui, né? A gente tem visto muito isso, os russos estão mandando as tropas por aqui em direção ao fronte aqui próximo a Orihhiv, porque eles imaginam que será daqui que virá a grande ofensiva ucraniana agora na primavera. A gente tá, eu também acho que ainda o mais provável é que seja daqui mesmo, tá? Porque aqui é muito mais fácil para os ucranianos seguirem, e embora você tenha muitas tropas russas ali, é muito mobilizado, muita gente com pouca experiência, então não creio que seja um problema
os ucranianos fazerem um avanço por aqui não, né? E daqui do fronte até Melitopol dá mais ou menos uns 100 quilômetros, então assim, é um bocado de chão que eles têm que andar, mas é algo possível de ser feito aqui nisso daqui. E se os ucranianos chegarem em Melitopol, eles automaticamente cortam toda a comunicação entre o Donbás, né? Eles cortam a chamada ponte de terra, né? A comunicação entre o Donbás aqui e a Crimeia, porque essa região aqui tem um grande lago aqui, parece uma lagoa, né, de água salgada aqui, e é lógico, tem algumas poucas estradas que cruzam aqui, mas é pouca coisa, então se eles tomarem Melitopol, praticamente os russos, acabou com a logística dos russos aqui. Então, essa é o plano de ação mais provável, né? Os ucranianos têm feito preparação nesse sentido com várias explosões, mas a gente tem visto também, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, que os ucranianos têm feito muitas ações em Kherson, né? Aqui é um vídeo de várias explosões que houveram na restinga de Kimburne, ou península de Kimburne, né? Então os ucranianos estão atingindo vários agrupamentos russos aqui na região. Kimburne, vocês sabem, é essa península aqui, e a restinga de Kimburne é esse pedacinho aqui da península, né? Essa área aqui é uma área quase toda plana, com pouca capacidade de defesa dos russos aqui. Então, uma das possibilidades que a gente discute desde novembro do ano passado, na verdade, é a possibilidade dos ucranianos fazerem alguma ação aqui, né? Eles fizeram várias abordagens aqui para localizar os russos nessa região. Não é uma coisa simples fazer uma tomada pela península de Kimburne, porque você tem que vencer essa distância grande de mar aqui, né? Mas é uma possibilidade, pode ser que seja por aqui que os ucranianos estejam visando fazer essa retomada, né? Além disso, teve várias outras ações de grupos de sabotagem, coisa e tal. O War Monitor aqui fala que grupos de sabotagem e reconhecimento continuam a criar o caos na área do Dnipro para as forças russas, né? E tem um exemplo aqui de um caso aqui que foi justamente uma bomba enviada pelos ucranianos, destruindo um posto de observação russo, né? Vamos ver aqui. O pessoal vai ficar desenhando as bombas, é isso? Ah, não, tá vendo? Com drone, levando a munição com drone e atingindo lá o depósito de munição, o posto de observação que os russos tinham ali, né? Bom, boas notícias ali na região de Kriminá, embora isso daqui seja uma notícia que a gente já tenha passado para vocês aqui, né? Os russos tentaram avançar em Kriminá durante todo o inverno, não conseguiram avançar nada. Já tem mais de um mês que eles anunciaram a ofensiva naquele setor e a linha de frente virtualmente é a mesma. Os vídeos são pouco comuns, mas aqui tem por exemplo, um tanque e um BTR, né, que é um blindado para transporte de tropas sendo destruídos aqui pelos ucranianos. E a frente de Kriminá não tem nenhuma, os russos não conseguiram avançar nada. Ao contrário, se a gente olhar aqui em Kriminá, os ucranianos já estão levando a briga para a cidade de Kriminá em si, né? O Konstantini falou que a 92ª Brigada Ucraniana, ela deu uma surra nos orcs hoje. A gente não tem vídeos ainda, provavelmente a gente vai ver os vídeos amanhã. Ele não pode ainda compartilhar esses vídeos, mas eles estão mais para norte aqui nessa linha de frente. A gente sabe que os ucranianos avançaram bem aqui em Chervonopopivka, pode ser Plochanka, pode ser Svatov, vamos ver qual vai ser a novidade aí, mas parece que teve ganho significativo aqui nessa região, né? E, bom, vamos falar sobre Bakhmut, que no final das contas o que está acontecendo, como eu expliquei para vocês, a gente está no período da lama lá na Ucrânia, né? Nessa época do ano, realmente, qualquer ação ofensiva fica muito mais complicada. Então, a gente tem visto pouca ação, no final das contas. Onde tem coisa é em Bakhmut, né? E a situação em Bakhmut não é tranquila. Existem avanços aqui de lado a lado. Esse aqui não é o único reporte, mas é um deles que eu peguei aqui, de alguém dizendo que os paraquedistas ucranianos conseguiram empurrar as forças russas por vários quilômetros, por 2 quilômetros da O0506, e eles estão se retirando com muitas causalidades, né? Ou seja, o que ele está falando é que houve mais ação ucraniana aqui para expulsar o pessoal
dessa estrada, que ainda é uma estrada muito importante para os ucranianos nesse momento. Mas a gente tem também outras informações preocupantes, né? Aqui o Defimon está só traduzindo essa mensagem que foi deixada pelo Sloviansky Kazil, né? Que deve ser, eu imagino, um soldado que está lá em Bakhmut, dizendo que assim que os russos tomarem a estrada para Kromovo, Bakhmut vai gradualmente começar a se transformar de uma fortaleza em uma grande cova rasa, né? Não vai haver nenhum ponto, então, em manter o silêncio sobre as coisas que têm me incomodado por muitos meses. Talvez alguém veja traição nisso, mas eu já não vou estar mais preocupado com esse tipo de coisa, né? Minha paciência está acabando. Ou seja, o que o cara está falando aqui, o Defimon também tem criticado a decisão dos generais ucranianos de manter Bakhmut. Ele acha que já deveria ter sido entregue Bakhmut. No momento que os russos chegaram aqui a Berivka e a Rivne, já seria a situação de, olha, já está comprometida a O0506, que é a última estrada boa que a Ucrânia tem. O negócio é evacuar todo mundo, tirar daqui. A cidade não é estratégica, né? No final das contas, os ucranianos vão ter muitas oportunidades de reganhar essa cidade mais adiante. Mas, enfim, a decisão do exército ucraniano, que inclusive foi referendada pelo Zelensky, é de manter a cidade, né? E o medo que eles têm é justamente porque Kromov é essa cidadezinha aqui no meio. Olha só, é bem a região onde está passando a O0506. É importante notar também que existem outras estradas aqui, tá? Essa daqui não é a única estrada que tem. É a estrada boa, é a estrada asfaltada que ainda está mais fácil de usar. Mas você tem várias outras pequenas estradas que passam por aqui, não dá para ver nesse mapa. Aqui no Google Maps dá para ver um pouco melhor, né? Tem uma estradinha que passa por aqui, tem outras estradas por aqui. Enfim, tem uma série de estradas por aqui, mas são estradas de terra. E o grande problema de estradas de terra é que justamente neste momento em que você tem a época da lama lá na Ucrânia, elas ficam cada vez mais difíceis de serem usadas. Né? Tá vendo? Tem um monte de estradinha por aqui, ó, no meio do caminho, dá para ver aqui nessa região. Aqui, ó, estrada de chão aqui, estrada de chão aqui. Enfim, o questionamento da decisão ucraniana de manter Bakhmut existe, tá? Tem muita gente achando que os ucranianos deviam entregar Bakhmut para poupar as tropas que estão lá. Por outro lado, botar mais tropas ali pode significar sacrificar mais gente no final das contas, né? Agora, uma coisa que ninguém tem dúvida é que os russos são criminosos de guerra. Aqui você vê os russos com uma arma apontando, expulsando civis da parte leste da cidade, né? Aqui em Bakhmut, essa parte leste aqui, a leste do rio Bakhmutka, já está toda tomada pelos russos, e os russos não querem dor de cabeça com eventuais delatores, né, pessoas que entreguem posições dele. Então eles expulsam os moradores da cidade na ponta de bala, né? Ou seja, apontando a arma mesmo para eles e obrigando eles a saírem. Segundo diz aqui o Sloviansky Kazil, pelos últimos 3 dias eu tenho visto o lado esquerdo do Bakhmutka, os russos começando a reunir os civis e tirar eles da cidade, né? Para onde eles vão dali a gente não sabe. A melhor coisa o máximo que eles podem levar é uma mochila de 3 a 10 pessoas andando em colunas e atrás deles um russo com uma metralhadora. Já contamos mais de 30 pessoas fazendo isso. Enfim, está aqui o registro visual de mais esse crime de guerra russo, né? Bom, então a situação em Bakhmut é essa daqui, tá? Ou seja, não teve nenhuma grande alteração de ontem para hoje, mas tem 2 pontos de atenção que realmente são preocupantes, né? O primeiro deles é essa área aqui, que é a Azov, que está ainda mantida pela Ucrânia. Tá vendo essa área toda aqui, ó? Mas é uma grande área industrial e é onde os russos estão tentando com muita força avançar. Estão mandando muitos soldados aqui, tentando avançar de qualquer jeito aqui. A outra área de atenção é justamente aqui na floresta no sul, que eles mostram aqui esse avanço russo aqui. Como eu falei para vocês já há alguns dias, esse avanço ao sul aqui é muito preocupante, porque a defesa ucraniana de Bakhmut dependia justamente de manter o rio como
a principal linha de defesa, mas lógico, se deixar avançar aqui ao sul, a coisa vai desandar, né? Rapidamente os russos podem tomar essas casas, esses bairros mais residenciais aqui, e isso não apenas impede o uso da T-0504, que ainda pode ser usada, tá? Ela já é uma estrada crítica, mas ainda pode ser usada. Se os russos tomarem ela, não vai poder mais ser usada, e além disso, eles começam a ameaçar, vindo na área residencial, eles conseguem chegar próximo dos prédios altos, que é onde está o grosso da defesa ucraniana, né? Enfim, a situação é preocupante, vamos aguardar para ver como é que se desdobra isso daí, né? E o motivo de ter tão pouca ação no fronte, como a gente explica, é justamente a questão da lama. Aqui você vê um blindado ucraniano carregando um obus, e dá para ver que realmente com esteira, um veículo pesado desse tem dificuldade de andar, né? Realmente não é uma coisa fácil. Eles não dizem exatamente onde é que é, mas é um exemplo do que está acontecendo em todo o fronte da Ucrânia, esse tipo de problema, né? Vamos então dar uma olhada na linha de frente, mas como eu disse para vocês, não esperem muita coisa. Essa semana e a semana que vem, provavelmente a gente vai ficar meio que nesse marasmo mesmo. Imagina se depois o solo seca e a coisa deve começar a caminhar, se tudo der certo, em favor da Ucrânia, né? Bom, então ele começa aqui já falando sobre Bakhmut, falando sobre as tentativas de avanço russos, né? Não tem nenhum avanço ucraniano. Ele mostra aqui a linha amarela, que era a linha de frente russa, a coisa de 3 dias, e a linha vermelha, que é a linha de frente atual. Então dá para ver que os russos avançaram um pouco aqui, avançaram aqui em Dubovo-Vasilivka, e no sul muito pouca coisa, né? Então está parado basicamente aqui na maior parte da linha de frente, não teve evolução nenhuma. O que é preocupante aqui é você observar que, ao contrário da última comparação que a gente fez, que comparava de alguns dias para trás com ontem, né? Com anteontem, na verdade, dessa vez não teve nenhum avanço ucraniano. Os ucranianos só seguraram os russos aqui esses dias, né? Isso, de novo, é preocupante, porque, é claro, os ucranianos estão desgastando as tropas russas, estão matando muitos russos ali, mas está ficando cada vez mais crítica a situação. Em algum momento eles podem não ter saída desse bolsão aqui, e isso pode gerar realmente problemas para os ucranianos, né? Ele traz aqui uma outra visão dos principais eixos de avanço dos russos, né? E ele fala aqui também sobre a tentativa de tomar a Azov, que é essa planta siderúrgica aqui que tem no norte da cidade, né? Ele mostra aqui que ainda tem algumas estradas de terra, estradas menores, né? Então, se você reparar aqui, esse mapa dá para ver que realmente tem um monte de estradinha aqui, ó. Como a gente viu, né? Essa estrada, essa curva mais ao norte aqui, ó, é a O0506, tá vendo? Essa estrada aqui que eu estou apontando com o mouse é a O0506. Essa daqui, ó, é a T0504, passando por aqui, ó. Essa que está passando aqui. Repara como é que tem um monte de estradinhas por aqui, num monte de lugares que dá para passar, que dá para chegar, sair aqui de Chassiv-Yar em direção a Bakhmut. Então talvez por isso que os ucranianos ainda estejam tranquilos, né? Mas aí que está a situação. Se você tiver uma piora muito grande da questão da lama, você pode acabar em um pouco pior nisso daí, né? Ele está colocando aqui que as principais batalhas aqui em Bakhmut estão na Azov, na região do avião aqui na parte sul, né, como a gente falou, e também em Ivanivsk, mais um pouco para cá. Aqui nessa cidade aqui, os russos também estão tentando avançar aqui, mas por enquanto não chegaram ainda na cidade, né? Aqui uma visão de Avdiivka, que também, isso aqui é o que os russos pretendem fazer, né? Eles pretendem fazer uma pinça para tomar Avdiivka, mas aqui eles ainda estão muito longe disso, ainda tem muita coisa ainda para rolar. A situação certamente não é tão crítica quanto Bakhmut, mas é algo que precisa ser prestado atenção, porque pode ser que no futuro, com a tomada de Bakhmut, eles possam desviar mais tropas para cá e talvez avançar aqui também, né? Bom, e aqui no sul parece que os russos tentaram novamente um ataque em Vuhledar, mais uma vez sem sucesso, impressionante isso. Então não teve nenhuma mudança mais aqui ao sul, né?
Aqui dá para ver Vuledar aqui embaixo, eles tentando também avançar aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre uma reportagem da CNN que disse que a inteligência russa está planejando uma insurreição na Moldova, né? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, que os russos estão querendo desestabilizar o governo da Moldova. A Moldova, esse país aqui, também é um país ex-soviético, e é onde tem aqui essa também República Separatista da Transnistria, que na verdade foi um modelo que foi copiado por Moscou para depois fazer as repúblicas separatistas da Geórgia e da Ucrânia, né? Na verdade, é a mesma situação, ou seja, tinha alguns habitantes aqui que eram saudosistas do Império Russo e coisa e tal, da época da União Soviética, isso sempre tem, maluco tem em qualquer lugar. Mas haver um movimento separatista que nunca houve, né? O que houve foi a Rússia mandando um monte de tropa para cá, e aí dizendo que estava ajudando os locais que estavam sendo oprimidos pelo pessoal de Moldova e coisa e tal. E daí criou-se essa república separatista lá em 91. E a estratégia da Rússia com essa república aqui foi fazer uma saída tipo da Bósnia, né? O que aconteceu aqui? A ideia era aceitar um acordo de paz com a Moldova, em que a Moldova ganharia novamente acesso a essa área da república separatista, ela se incorporaria a Moldova, porém ela teria status especial, ela teria um governo especial, prerrogativas especiais e mais do que isso, teria poder de veto na decisão do governo da Moldova. Então qualquer ideia aqui parece óbvia, os russos na verdade continuariam controlando a eleição aqui nessa região, então com esse poder de veto eles poderiam impedir, por exemplo, que a Moldova assinasse um acordo com a União Europeia, por exemplo, ou entrasse para a OTAN ou qualquer outra coisa, porque tem o poder de veto, né? Foi a mesma situação que aconteceu aqui na Bósnia, né? A Bósnia tem esse problema também, porque ela tem uma grande região aqui, República Srpska, que é justamente também uma área que era separatista, porque tinha muita ligação com a Sérvia, e daí a Bósnia aceitou esse tipo de acordo, e ela tem um problema enorme agora, porque esse pessoal fica proibindo qualquer coisa, fica vetando todas as decisões do governo, né? E é isso que os russos queriam na Moldova, querem na Geórgia e querem na Ucrânia também, com essas respectivas regiões separatistas, só que não funcionou. Todo mundo viu o problema que aconteceu na Bósnia, ninguém aceitou esse tipo de coisa mais, né? Enfim, os russos estão planejando realmente fazer algum tipo de golpe aqui, ou tentativa de insurreição. Isso é um problema, por quê? Primeiro, para o próprio povo na Moldova, né? E segundo, porque pode gerar uma instabilidade aqui numa região que está na fronteira da Ucrânia. Isso é preocupante, sem dúvida alguma, né? Vamos ver se eles conseguem fazer isso. Ele fala sobre também as trincheiras na retaguarda russa, né? Como a Rússia está cravando trincheira para tudo quanto é lado. E outra coisa que ele fala aqui, que é um problema que realmente é enorme, é o problema das crianças ucranianas que estão sendo abduzidas para a Rússia, né? Isso é uma tragédia, é um crime de guerra, é genocídio, tá? Entre as definições de genocídio é justamente você capturar crianças de um determinado povo para, entre aspas, reeducá-las, né? Infelizmente as crianças, de fato, elas têm uma capacidade, é muito mais fácil você reeducar uma criança do que reeducar um adulto, e é realmente uma coisa terrível que os russos estão fazendo. É muito comum eles matarem os pais e mandarem as crianças para a Rússia para adoção. Então a Maria Lvova Belova, que é a comissária russa para a questão de crianças, né, confirmou que o governo russo está usando uma série de esquemas para deportar crianças ucranianas para a Rússia, num comentário em que ela estava querendo dizer que não estava fazendo nada ilegal com essas ações, né? Ou seja, na verdade ela confessou um monte de coisa que é crime perante a lei de guerra, né? Crime de guerra. Enfim, no final das contas a gente sabe que isso é um absurdo, algo que realmente é muito doloroso, porque as crianças depois acabam perdendo a identidade completamente para o povo que matou os pais dela. Então realmente é uma crueldade sem tamanho isso. E a própria Maria Lvova Belova adotou uma menina ucraniana também. Então é um absurdo isso completo. Enfim, o Paquistão ofereceu 44 T-80UD para a Ucrânia em troca de apoio financeiro do Ocidente, né?
Que bom que o Paquistão está querendo ajudar, mas segundo o pessoal está dizendo aqui, esse tanque é um tanque meio antigo e talvez fosse melhor o Ocidente ajudar financeiramente a Ucrânia diretamente, ao invés de dar dinheiro para o Paquistão para ele dar armas para a Ucrânia, esse tipo de coisa. Não sei, pode ser que vale a pena pela questão geopolítica, né, aproximar mais o Paquistão do Ocidente, ou pode ser que não vale a pena isso daqui por conta de não ser um blindado tão significativo nessa guerra. De qualquer forma, a Ucrânia está precisando de blindados para a contraofensiva. Vamos ver como continua, como segue essa negociação, né? Os bloggers militares russos estão todos chateadíssimos porque saiu hoje a notícia de que uma grande antiga fábrica de munições da era soviética, essa fábrica já estava fechada há um tempão, já estava abandonada há um tempão, e agora o proprietário dela decidiu derrubar e transformar em um complexo residencial. Então vão destruir os prédios da antiga fábrica de munição para construir apartamentos e coisa e tal, né? E o pessoal está chateado porque, caramba, não, peraí, essa é uma fábrica de munição, né? Quem sabe a gente não pode botar ela para funcionar novamente, pode ser útil e coisa e tal. Mas, pelo que estão dizendo aqui, a maior parte das máquinas e equipamentos e o que tinha aqui já foi destruído, já foi retirado, então não tem porquê, não tem mais salvação esse tipo de coisa, né? Enfim, tá uma choradeira danada nos bloggers russos sobre essa fábrica que está sendo demolida, né? Olha só que coisa, o Observador levou só um ano para falar o que a gente falava lá em março de 2022 sobre os erros dos serviços de informação russos que causou essas sucessivas derrotas de Putin na Ucrânia, né? Nesse vídeo aqui, ó, exatamente um ano, analista do FSB, situação russa é muito pior do que parece, em que a gente explica justamente a questão do FSB, dos analistas do FSB que acabaram mentindo para o Putin, lá no intuito de fazer os relatórios deles lá, né? Enfim, a gente falava exatamente esse ponto aqui do Observador. Isso aqui é no meu outro canal, tá no canal Visão Libertária. Enfim, a mesma coisa que a gente fala aqui é o que eles estão dizendo aqui. O pessoal não queria contrariar o Putin, então mandava relatório com aquilo que ele queria ouvir já, e aí o Putin foi acreditando, porque também ninguém achava que ia ter uma guerra, que o Putin tomaria a decisão idiota de invadir a Ucrânia, então ficavam mandando relatórios dizendo que estava tudo bem, que não, que a Rússia vai ser recebida de braços abertos pelos ucranianos e coisa e tal, e né, não foi o que aconteceu, né? Bom, virou notícia lá no jornal ABC Internacional lá da Espanha, o fim da lua de mel entre o Biden e o Lula, porque o Lula não quis ajudar a Ucrânia e também permitiu o atracamento dos navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. E isso certamente vai levar a um afastamento entre os dois, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu avisei. Antes da eleição brasileira, eu avisei para todo mundo. O pessoal falava, não, que Bolsonaro está do lado dos russos. Mas Bolsonaro não tem alinhamento automático com os russos. Ele não alinha automático com todos os presidentes, ditadores, socialistas do mundo. O Lula é alinhamento automático com essa gente. Olha só, o Lula foi agradecer o Biden por ter ajudado ele na eleição, porque sim, os Estados Unidos ajudou o Lula na eleição aqui do Brasil, e no final das contas, em seguida, o Lula botou o navio iraniano aqui no porto do Rio de Janeiro, o que pode dar problema para o Brasil, mas a questão não é nem essa, né? Dá problema de sanção e coisa e tal, isso é o de menos. O pior é justamente a imagem do país, né, que fica queimado ao se associar a esses regimes ditatoriais absurdos, né? E é aquilo que eu falo para vocês, tem evidências de que os iranianos estão agindo aqui na América Latina já há algum tempo. Tem células conhecidas de terroristas iranianos aqui na América Latina. Tem o caso do avião lá que teve que pousar, que fazer um pouso forçado em Buenos Aires, com 12 terroristas a bordo, procurados, né? Então, assim, é extremamente preocupante essa situação. Não posso, infelizmente, a gente avisou. Eu falei, olha só, o Bolsonaro está errando com relação à Ucrânia? Tá errando. O Lula é muito pior que Bolsonaro e está se provando agora, né? Outro que errou claramente é o Papa o Papa Francisco. Eu não sou católico, mas respeito o pessoal que tem a religião aí, então eu lamento criticar aí o líder dos católicos, mas o fato é que o Papa falou uma besteira.
eu sei, não é uma besteira tão grande quanto possa parecer. As Roussetti aqui no Brasil adoram falar que não, que a guerra é culpa dos Estados Unidos, foi a OTAN que provocou a guerra e coisa e tal. O que ele falou aqui parece com isso. Mas eu entendo o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui é tentar abrir uma ponte de comunicação com o Putin, né? Tentar fazer um acordo. Não, realmente, a culpa não é só da Rússia. Putin, vamos conversar, vamos sentar aqui para a gente tentar resolver isso, né? Ao mesmo tempo que ele falou isso, aqui, ó, interesses imperiais, não apenas do Império Russo, mas de impérios em outros lugares e coisa e tal. Repetiu exatamente o que dizem as Roussetti por aqui. Mas eu entendo, ele fez isso na expectativa de abrir a ponte com o Putin, negociar e coisa e tal. Tanto que logo em seguida ele falou que está disponível para viajar para Moscou para conversar e coisa e tal, para negociar alguma coisa. O problema é que isso também é uma idiotice, tá? Então, se ele falou isso como Roussetti, dizendo que não, que a culpa é dos Estados Unidos, eu não sei o que lá, já é uma idiotice. E mesmo que não seja isso, se ele está pensando em negociar e coisa e tal, é outra idiotice, porque não dá para negociar com ladrão, não dá para negociar com estuprador, não dá para negociar com esse tipo de gente, não dá para negociar com Putin, né? Infelizmente, é uma besteira do mesmo jeito aqui. Qualquer lado que você veja essa frase do Papa Francisco, ele falou merda. Outra coisa aqui, por falar em propaganda paga pelos russos, olha só, o Daily Mail, que é um jornal inglês de muita circulação, teve a seguinte manchete aqui, ó. As sanções estão realmente atrapalhando a vida na Rússia? Os supermercados britânicos estão com racionamento de ovos e vegetais, em parte devido à guerra da Rússia na Ucrânia. Agora, as prateleiras numa cidade provincial russa estão cheias de comida fresca e coisa e tal, diz aqui a Surreid, né? E daí o pessoal está apontando aqui que essa imagem que eles usaram foi de um mercado de fazendeiros em Moscou, no dia 22/7/2020, ou seja, lá atrás, pegaram uma foto muito antes da guerra, muito antes de qualquer coisa, quando realmente Moscou tinha abundância de tudo, né? Por que está faltando ovos lá na Inglaterra? Pelo mesmo motivo que os ovos estão ficando caros aqui no Brasil, a questão da gripe aviária, eu já falei sobre isso em outros vídeos, a gripe aviária está causando morte de muitas galinhas aí poedeiras, e com isso os ovos subiram de preço. Não tem nada a ver com guerra da Ucrânia, esse motivo, né? E vegetais provavelmente é reflexo ainda dos problemas do Brexit lá na Inglaterra. Enfim, é impressionante como é que matéria paga mesmo. Eu sugiro aos jornalistas que resolvam vender suas palavras, vender sua coluna para a Rússia, para pelo menos fazer uma checagem se a foto não é antiga, se não é fake news rasa o que os russos estão passando para você, tá? Bom, os russos continuam perdendo força, a Armênia desistiu de fazer parte da liderança do CSTO. O CSTO, em tese, seria a OTAN da Rússia, né? Seria o grupo militar de defesa mútua dos países ali sob influência russa, e a Armênia desistiu de fazer parte disso. A Armênia está querendo sair desse grupo, na verdade. Aliás, praticamente todos os países estão querendo sair desse grupo, vai ficar só Rússia e Belarus nesse grupo no final das contas, né? E isso nos leva ao outro país que está querendo sair também da influência russa. A Geórgia continua com os protestos lá, né? E aí o governo da Rússia na Crimeia botou uma mensagem aqui, ó. Protestos contra a lei de agentes estrangeiros irromperam em Tbilisi, e resultando na demanda. Agora os manifestantes estão demandando o fim do governo, querem que caia o governo lá. Ou seja, muito estilo Maidan, né? E aí eles falam aqui, ó, nós recomendamos ao povo georgiano que lembre a situação similar na Ucrânia em 2014 e o que acabou acontecendo então. Pense duas vezes e coisa e tal. Eu não sei não, tá? Mas os ucranianos estão muito satisfeitos, eles sabem que essa guerra deles é uma guerra de independência, que eles precisam, é lógico, é uma guerra absurda, é uma violência absurda, mas que é um passo necessário para eles conseguirem finalmente se livrar dos russos. E eu tenho a impressão que esse tipo de frase pode mais incentivar os georgianos a fazer isso do que qualquer outra coisa. Lembra? A Ucrânia já está com as portas da União Europeia abertas. Entrar para a OTAN não é certeza ainda, mas é bem provável que aconteça depois dessa guerra. Então, ou seja, a Ucrânia está passando por um aperto muito grande agora, é verdade. Muita tragédia, muita destruição.
mas as perspectivas para o futuro são muito boas. E talvez isso aqui tenha incentivado a Geórgia a fazer o mesmo, aproveitar esse embalo. Sim, é exatamente isso que a Geórgia está querendo fazer, exatamente o mesmo que a Ucrânia, né? E o Elint News está lembrando aqui que eles deviam aproveitar e liberar a Abkhazia e a Ossétia do Sul o mais cedo possível, aproveitar que os russos estão nesse desespero, porque a verdade é o seguinte, a Rússia não tem condições de abrir uma outra linha, outra guerra lá na Geórgia, ela não tem como fazer isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.